Seja bem-vindo ao nosso canal, Fisioon, professor Manuel falando. Hoje nós vamos falar de cinesiologia, tá? Nós vamos falar sobre as articulações e os tipos de articulações que nós temos no nosso corpo, beleza? Classificadas aí muitas vezes com mais movimento ou menos movimento. Fica até o final do vídeo aí que vai ter uma aplicação prática legal para vocês, tá? Para vocês entenderem um pouquinho como é que a gente estuda a parte articular e qual a aplicação prática dela no dia a dia nosso, no fisioterapeuta, o educador físico que está atuando aí com exercício físico ou com reabilitação. Tranquilo? Quem não conhece nosso canal aí, segue nossas redes sociais, tá? Toda semana a gente tem vídeo para vocês aqui no nosso canal, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da nossa, pensando na nossa articulação e nosso funcionamento aí, tá? Então, anatomia funcional das articulações. Então, pensando em relação à articulação, vamos fazer uma definição básica aí, tá? É um ponto de contato entre ossos, ou de cartilagem e osso, ou entre dentes e ossos, tá? Como a gente é do movimento, é da educação física, da fisioterapia, a gente fica mais preocupado com as articulações que a gente tem que faz mais movimento. A gente tem que entender, relacionado à estrutura, a gente tem três tipos principais de articulações: a fibrosa, a cartilaginosa e a sinovial, tá? Lembrando sempre que a gente estuda mais a sinovial porque ela tem mais amplitude de movimento, ok? Pensando na função de cada uma delas, relacionando uma com outra, a função em relação ao movimento dela. Então, a fibrosa, como o nome já fala, ela é sinartrose, quer dizer, ela não tem quase movimentos, que nem ossos do crânio, por exemplo. A osso, quando a criancinha está recém-nascida, ela tem mais movimento, né? Porque está em cartilagem, está em formação da parte óssea. Depois de adulto, quase não movimento. Uma anfiartrose, ela tem uma cartilagem, então síntese pública, por exemplo, ela tem essa classificação, tá? E a sinovial, que a gente chama de diartrose, ela tem mais mobilidade, né? Onde a gente vai ver os nossos movimentos, né? Relacionados a exercício e relacionado com o esporte, beleza? Então, quando a gente pensa na função, a gente vai tentar estudar um pouquinho mais das diartrose, ou as sinoviais, beleza? Então, assim, colocando o tipo de articulações de artrose ou sinoviais, tá ok? Então, a plana, a gente pode colocar como a vértebra, por exemplo, é uma articulação plana, que ela desliza, né? É uma parte sobre a outra, tá? A gíngramo, ela dá o exemplo aqui do húmero e da una, né? Então, ela tem um movimento, um lado mais esferoide, outro lado como se fosse um U, né? Um encaixe, ela tem um deslizamento também sobre ela, tá? Tem a trocoide, a gente fala do rádio e da una, tá? Então ela gira como se fosse um pino, né? Ela está girando sobre ela, então é um exemplo de articulação trocoide. A elipsoide a gente vê no caso das articulações do punho, tá? A celar é a mais comum, a gente fala sobre a articulação do dedo, né? Então polegar, por exemplo, né? Ou as outras articulações distais aí do punho, da mão, tá? E a esferoide, a gente pode falar como o fêmur, né? Com o acetábulo, por exemplo. É uma articulação onde ela tem uma esfera e ela tem muito movimento articular, tá? Então, a articulação do ombro é a mesma coisa, beleza? Ela é mais esferoide aí, tá? Em relação à nossa aplicação prática, então, quando fala da função articular, a gente viu vários tipos de articulações, vários encaixes, vamos colocar assim, que geram movimentos, né? Mas as articulações também ela tem uma responsabilidade muito grande quando a gente pensa no esporte ou muitas vezes na função dela. Então ela tem uma função também, além de gerar estabilidade, muitas vezes para o nosso corpo fazer outros movimentos mais distais. Então os proximais a gente tem que ter mais estabilidade e para a gente ganhar mais amplitude das articulações são mais extremas, tá? Então quando a gente pensa aqui, ó, aqui é um resumo de algumas articulações. Então a articulação, ela tem que ter uma função de mobilidade e estabilidade, algumas mais que as outras, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ó, do joelho, né? O do joelho, ele tem que ter uma articulação de mais estabilidade, tá? A articulação do fêmur aqui, ó, acetalo femoral. Acetalo femoral, ela tem que ter mais mobilidade. A região lombar, mais lombo sacro, né? Mais estabilidade, tá vendo? Então, cada articulação, pensando aqui em segmento, né, quando a gente fala da articulação em si, eu tenho a classificação dela para ela ser mais funcional e nosso corpo fizer movimentos com mais facilidade, ela tem que ter mobilidade, mas algumas têm que ter mais estabilidade. Então, quando a gente fala do pé, o arco do pé, por exemplo, ele tem que gerar estabilidade.
O tornozelo, por exemplo, ele tem que gerar mobilidade. A pessoa não pode perder movimento de dorsiflexão, por exemplo, tá? Para vários esportes, né? Para vários movimentos que ela vai fazer. Senão ela vai ter uma sobrecarga, muitas vezes, no joelho até no quadril, tá? E quando a gente pensa no esporte em si, olha lá, ó, vou trabalhar o esporte, alto rendimento, força, potência, mas antes de trabalhar isso aqui, eu tenho que ver como é que é a minha articulação, né? E como é que os meus músculos estão. Não só pelo controle neuromuscular, tá? Mas, ó, estabilidade é importante, mobilidade e flexibilidade. Se o músculo não tiver a capacidade de ter elasticidade para contrair e se relaxar, tá? E gerar, no caso, uma congruência articular adequada e com boa estabilidade, eu não consigo fazer muita força, eu não consigo ter potência, eu não consigo gerar, no caso, um desempenho bom nos esportes, ok? Então, esse vídeo a gente fala que é muito importante estudar a função articular, mas ligar que as articulações elas têm que ter estabilidade e mobilidade, depende de onde ela está se encaixada, né? Para acontecer, no caso, os movimentos mais de força, explosão, né? Potência, ou até um movimento para um esporte específico, tá? Então, fica a dica para vocês aí. A gente fala assim, nossa aula, ela é curtinha, aplicada, com sempre uma parte prática para você, tá? Se você gostou do conteúdo, segue as nossas redes sociais aí, deixa seu like e fala assim, ó, qual vídeo você quer ter aí no canal, que você quer ver aqui com a gente, tá? Pode dar a dica aí. A gente faz um vídeo específico para você, ok? Forte abraço, fique com Deus aí e até o próximo vídeo.